preferido da torcida. Vamos ouvir o presidente. Foi aqui, no nosso escritório, na Academia de Futebol, ontem, quando nós chegamos de viagem, conversamos com o Eduardo Batista, explicamos para ele exatamente o que eu estou falando aqui para os senhores. Eram umas 10h30 da noite, mais ou menos. E, obviamente, todos chateados, porque não era esse nosso objetivo, não era essa a nossa ideia. Nós não atingimos a evolução esperada e necessária da equipe do Palmeiras. O futebol é dinâmico e nós entendemos que necessita de ajustes para o atingimento das nossas metas. Na nossa avaliação, o time, apesar de ter conquistado os pontos, como você citou, oscilou demais. Nós tivemos problemas de desempenho dentro de campo. Esse é o entendimento da nossa diretoria. Esse é o motivo de nós termos que fazer alteração. Importante dizer aos senhores que o trabalho feito pelo Eduardo Batista foi executado com muita dedicação, com muito comprometimento. Não vou comentar hoje sobre o futuro técnico do Palmeiras, até porque esse trabalho inicia daqui a pouco. Eu não tenho informação de que o Cuca teve problema administrativo, com diretoria, com os jogadores. O Cuca saiu em dezembro, campeão brasileiro, por problemas particulares, isso ele mesmo me disse, em novembro ainda, de que não poderia continuar. Eu, como candidato, o Cuca me procurou e disse exatamente isso, que ele teria problemas particulares e ele precisaria de 6 meses do ano seguinte, que é 2017, e não poderia trabalhar. Em nenhum momento ele me passou que foi por problema de relacionamento, em nenhum momento, com diretoria, com jogadores, enfim. Tá aí, as portas da academia estão abertas para Cuca. Ele só não reassume o cargo de técnico na segunda-feira se não quiser ou se pedir muito, exigir muito da diretoria. As negociações já começaram. No fim do próximo semana, o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco e daqui a 20 dias decide o futuro na Libertadores. Eu volto aos estúdios com você, Benja. Obrigado, valeu, Gudrino Neufer, pelas informações aí ao vivo da Academia de Futebol do Palmeiras. O negócio é o seguinte, olha, uns 40 minutos atrás, apesar do Eduardo Batista falar que a gente tem que citar as fontes, mas é óbvio que a gente não cita, mas conversei com uma pessoa extremamente influente dentro do Palmeiras e a pessoa falou o seguinte para mim, eu perguntei, o treinador é o Cuca? Ele falou, é o nome, estamos conversando, ninguém está falando direto com ele, está sendo negociado com o Eduardo Duran, que é o empresário dele. Ele tem uma proposta da China, mas o nome que todos nós queremos é o Cuca. Eu falei, tem plano B? O cara falou, não temos plano B, porque nós estamos contando com o Cuca como treinador, a não ser que realmente ele tenha esse desejo de ir para a China e que ele não faça nenhuma extravagância financeira daquelas de pedir um salário que o Palmeiras também não vai pagar, que não tem como, mas que é o Cuca. Eu falei, mas e o plano B? Aí essa pessoa falou para mim, eu posso te falar N treinadores, mas eu estou falando por falar. Senti que eles estão meio tensos com essa situação. Uma pessoa que eu falei, Benja, o plano A, o plano B, o plano C e o plano Cuca. D, são as 4 primeiras opções, são o Cuca. Na 5ª opção, aparece o nome do Vanderlei Luxemburgo. Então, o Palmeiras vai fazer todo o possível, tudo o que tiver. A pessoa falou para mim que o nome do Vanderlei hoje, ele falou, olha, não é um nome que é cogitado, não. Mas é um erro de estratégia, hein? Agora, eles pensam... Você precisa ter um plano B, gente. Como não? Você vai tratar com o plano E. Eles vão apostar com o Pascoal, tudo então, mas E tudo só bem. para terminar minha informação, Diga. a informação que ele falou para mim é o seguinte, acho difícil, não que não vai acontecer, mas ele falou, eu acho difícil o nome sair até esse fim de semana. Ele falou, acho difícil. Agora, terça-feira, eu preciso ter um treinador aqui no CT dando treino. O que acontece? Foi o que a pessoa falou. Terça-feira tem
um treinador no CT. A minha fonte é mais otimista. Ele acha que segunda-feira ele anuncia o nome do treinador. A minha fonte é mais otimista. A minha fonte me disse o seguinte, que até hoje, o final da tarde, o caso está resolvido. Ele falou, até o final da tarde hoje a gente resolve isso, para que ele possa já providenciar a mudança, voltar para São Paulo, falar com a família, o Cuca vai ser vovô e tudo bem, e vai... Eu fico imaginando o seguinte, gente. A família ser avô não impede ele Eu conheço um pouquinho o Cuca, um pouquinho só. O Cuca, do jeito que ele é apegado à família, do jeito que ele é grudado ele com a família. Ele não vai pra China. Do jeito que ele é grudado. Ele sendo avô daqui a 10, 12, 15 dias, eu fico imaginando o Cuca avô, cara. Eu sou avô, o senhor Mano é avô, a gente sabe que é esse negócio... Flavinho quase bateu na trave. Quase, tá aí raspando. Então a gente sabe que eu conheço... E outra coisa... eu escutei um zum, mas Cuca e Felipe Melo, vou falar pra vocês aqui, ó. Cuca e Felipe Melo, eles vão se adorar. Eles vão se adorar, sabe por quê? O Cuca adora jogador que tem personalidade, que se impõe, que chama o cara pra dentro do grupo, não deixa o cara se afastar. O Cuca adora gente assim, porque ele era assim quando jogava futebol. Cuca e Felipe Melo vão se dar bem demais, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Eu queria que você me respondesse por que o Cuca saiu do Palmeiras. Era problema pessoal mesmo? Era problema com o Paulo Nobre? Não. Por quê? E todo mundo aqui falava, olha, trouxe o Eduardo Batista, olha, isso aí é pra ficar 6 meses, depois o Cuca volta. Não, eu quero render uma homenagem aqui, se você me permitir. A Flávio Gomes. A Flávio Gomes. Obrigado. E no dia da contratação, no começo do ano, contratação do treinador do Palmeiras, ele disse o seguinte, posso repetir? Eu, no caso. O senhor disse o seguinte, posso reproduzir suas palavras? Sim, senhor. Com fidelidade, sim. Com a chegada, esse treinador não dura até o meio do ano. Ele só vai esquentar a cadeira pro Cuca voltar. Ele já chegou com prazo de validade. Ele já chegou demitido. Então, durou menos do que 4 meses e pouquinho, nem 5 meses, 4 meses e pouquinho, e o treinador vai ser substituído. Tudo leva a crer, tudo conduz para que o Cuca seja o treinador do Palmeiras. Tudo conduz, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei no Palmeiras hoje pela manhã, dão essa condição de que seja ele o treinador. Dão essa condição. Agora, a gente tem que esperar para ver como é que o caso desenrola. Como disse o Benjamin, se ele não pedir nada estratosférico, se não for nada que o Palmeiras não possa cumprir, agora, eu acho que não. Eu acho que tudo se encaminha para que o Cuca seja o treinador. Agora, eu repito, a pessoa falou, terça-feira tem um treinador no CT, ele falou... Terça tem um treinador do CT dando treino no Palmeiras. Sim, mas se não for o Cuca vai ser outro. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O Palmeiras tem patrocínio milionário, o Palmeiras tem dinheiro, o Palmeiras contrata bons jogadores. Mas o que acontece, Fábio Sormani, Flavinho, Cassino e o meu menino que tá aí com essa cara azeda? A cara de macambuzo. Olha aqui. Terceiro ano consecutivo que o Palmeiras manda treinador no começo da temporada embora. Antes do meio do ano. Em 2015, eu trouxe o Oswaldo Oliveira, ele fez o Campeonato Paulista, mandaram embora. Trouxeram o Marcelo Oliveira, foi campeão da Copa do Brasil. 2016, 3 jogos da Libertadores, mandaram o Marcelo Oliveira embora. 2017, traz Eduardo Batista, 3 jogos ou 4? Eduardo Batista? Da Copa da Libertadores. 4 jogos. Não, 4 meses depois, mandaram. O que acontece? Falta de convicção no trabalho traçado, né? Eu acho que vai nessa linha. Agora, é importante a gente dizer o seguinte, o Alexandre Matos e o Cuca estavam atritados quando o Cuca saiu do Palmeiras. Não sei se isso foi resolvido. O Alexandre Matos falou pro Gagliotti, se o Cuca ficar, eu vou embora. Falou isso? Falou. Eu já disse isso aqui várias vezes. Mas com essa, eu não me lembro que você tem essa frase, né? Se ele ficar no ano passado. Não é agora, se o Cuca vier, eu vou embora. Se o Cuca ficar, eu saio. O Cuca teve problemas, ao contrário do presidente, coitadinho do presidente do Palmeiras, ingênuo, não sabe, mas eu conto, presidente. O Cuca teve problemas com o Dudu, com o Rafael Marques e com o Edu Dracena. Só para citar 3. Mas com o Dudu depois ele deu atrás de capitão. Sim. Ele teve problemas com o Dudu, você não tá lembrado daquele jogo que ele foi substituído? Teve problema com o Rafael Marques, que ficou um tempo... Mas o Dudu adora o Cuca. Resolveram o problema. Mas eu estou dizendo que não estou dizendo que ele tem. Ele teve problema com esses jogadores. 3 estou citando aqui. Com o Edu Dracena foi qual o problema? O Edu Dracena foi a questão de jogo. Substituição.
Entrou, não foi titular. Não foi aproveitado. Jogou na podre, na boa, ele tirava e colocava o Vitor Hugo ou o Mina. E o Edu ficou chateado, gente. Quem que é o outro que você falou? O Rafael Marques, que teve aquele problema com o vestiário, demorou 1 hora para ser aberto, porque os dois quase saíram na mão dentro do vestiário, se é que não saíram. E o próprio presidente do Palmeiras estava no vestiário, tentou interferir e foi impedido pelos membros da comissão técnica. Presidente, saia daí que isso não é problema seu. Mas não era o Gagliotti, era o Paulo Nobre. Era o Paulo Nobre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é possível até que o Alexandre Matos tenha se resolvido com o Cuca. Claro, são duas pessoas civilizadas, inteligentes, alfabetizadas, sensíveis, e devem ter se resolvido. Se ele não se acertou com o Cuca, a chance dele sair não é pequena. Não é pequena. Até porque o Mustafa... A chance do Alexandre Matos sair? Até porque o Mustafa nunca viu com bons olhos o trabalho do Alexandre Matos dentro do Palmeiras. Vocês sabem disso. Mas se o Alexandre Matos sai, o que eu não acredito. Se ele sair, o Vanderlei Luxemburgo não ganha força também? Então. Porque o Mustafa, o Pascoal conversa bastante com o Mustafa, o nome que o Mustafa gosta não é o Vanderlei? É o Vanderlei. Dentro de uma situação. Gaste menos. Não, dentro de uma situação. Seja só treinador. Eu quero vê-lo dentro de campo todos os dias, dando treino, e só traz um assistente. Mas aí vocês estão indo contra um negócio que o Luxemburgo pregou aqui, gente. O Luxemburgo, ele falou... Não, mas o próprio Luxemburgo, ele disse que o mérito dele... Não, o Comando está dizendo que essa situação vai de encontro... Sim, mas o Pascoal acabou de falar, só uma informação. Não, então, mas é que tá. O Luxemburgo, ele tem a convicção, Pascoal, que o treinador hoje não precisa estar num gramado para poder aplicar um treino. Ele acaba delegando funções e o auxiliar vai lá e monta o treino lá pro... O Pascoal deu informação. Então, aí o Pascoal trouxe uma outra informação. A partir do momento, só nessa condição. Mas Pascoal, a partir do momento que a versão do Luxemburgo é essa, de que ele tem consigo, que o treinador não precisa estar dentro do gramado para aplicar um treino e a diretoria do Palmeiras quer exigir isso dele, já começa um negócio conflitante. E com relação a isso que vocês expuseram aqui, Sormani, você é um cara muito bem informado, tudo que você falou a respeito do Palmeiras aí aconteceu. Mais uma coisinha para dizer, só para você continuar o seu comentário. Uma pessoa me disse o seguinte, a política do Palmeiras fará vítimas, e a única vítima não é o Eduardo Batista. Fala de novo, repita. A política do Palmeiras fará mais vítimas. O Eduardo Batista não será a única vítima. Mas com relação... Você deu dicas de quem será próximo? Não, só me disse isso. Eu perguntei quem era. Olha, mas desculpa, porque é informação do que ele está falando. Informação. Pascoal, o Mustafa quer a permanência de... Por que vocês estão colocando o Mustafa? Porque o Mustafa... Ele manda o Mustafa, o torcedor do Palmeiras não gosta que a gente fale, mas o Mustafa, politicamente, é uma eminência guarda. É uma entidade. Ou não é, Pascoal? Hoje é. Mas quer dizer, eu quero dizer... Com o Paulo Nobre não era, exatamente. não era. Mas o Paulo Nobre, porque qualquer decisão vai passar por ele, O Mustafa conduziu o Paulo Nobre até a presidência do Palmeiras. Todo mundo sabe disso. Não estou contando nenhuma novidade. O Mustafa colocou o Paulo lá. Paulo lá. Como colocou o Gagliotti, né? Como colocou a Leila e como colocou o marido dela, enfim. A gente sabe como é que funcionam as coisas, porque o Mustafa, com o Paulo Nobre é muito centralizador. Então ele não permitia que ninguém se aproximasse para criar qualquer situação. Então o Mustafa voltou a ter influência. Ao contrário do atual presidente, que é um agregador. Maleável. Não, era isso ele que eu ia falar. Agregador. Essa é a principal qualidade do Gagliotti. E eu acho que é uma qualidade do presidente. Eu vou falar uma coisa para vocês, com sinceridade. Eu nunca conversei com o Gagliotti. Eu nunca falei com ele pessoalmente. Eu nunca conversei com o Gagliotti. Eu só tenho referências de pessoas que circundam o Gagliotti, de pessoas que estão até muito próximas dele, mas eu nunca conversei com ele pessoalmente. Só para dizer, cara, ele muito bacana, viu? Ele é um cara que é agregador, ele é um cara que conversa com todo mundo e que abre perspectivas. Então, eu acho que o Gagliotti ouve todas as partes. O que o Sormani está dizendo, a gente disse aqui, depois da desclassificação do Palmeiras contra a Ponte Preta. Há uma briga entre o topo da montanha e onde bate o mar aqui, sabe como é que é? E entre o mar e o rochedo, quem sofre é o marisco, né? Quem toma bordoada é o marisco. Então, tem esse problema. O Mustafa já disse muito claramente, isso foi público até numa entrevista que ele acabou dando a um jornal aqui de São Paulo, me fala o nome do jornal, eu diria o nome se eu lembrasse, que é o seguinte, ele acha que dirigente contratado gasta muito dinheiro, foi na Folha de São Paulo? E produz muito pouco.
que depois ele vai ter que colocar um estatutário para consertar todo o problema. Só para terminar, então, o raciocínio dentro do que o senhor Você me tinha perdoe, falado. viu, Não, claro, obrigado. ótimo. Foi perfeito. Inclusive, eu concordo contigo, Pascoal. Eu ia acrescentar isso dentro do que o senhor tinha abordado, a respeito dos problemas internos do Palmeiras. Mas eu acho que o Gagliotti, ele tem isso como talvez a principal característica dele. Ele conseguiu mediar um problema que era muito complicado entre o Palmeiras e a W Torre. Hoje o estádio já não passa mais a ser um problema. Ele é maleável, viu? O gramado do estádio do Palmeiras, né? mesmo após os shows que acontecem ali, é um gramado exuberante. O Palmeiras não tem mais problemas com o gramado como teve no ano passado. Tirando o gramado todo. Né? Pois é. Então, Pascoal, é uma estratégia que ele vem utilizando e está correto. Está correto, porque se você tem um parceiro, você tem que tratar ele como um parceiro, você não tem que tratar ele como um rival, como um inimigo. Você tem que agir de acordo com o seu interesse. Você não pode arrumar uma briga com ele, sendo que ele pode te prejudicar. Então o Gagliotti, nesse sentido, ele fez muito bem. Dentro do que o Sormani disse, que pode haver uma rusga ainda entre o Alexandre Matos e o Cuca, cara, o Gagliotti, eu tenho certeza que ele vai colocar os dois numa mesma mesa e vai falar, bacana, o negócio é o seguinte, esse time aqui custa 100 milhões, custa 80 milhões. É o que se espera. Você é o Cuca e você é o meu gerente de futebol, você é o Alexandre Matos. Eu preciso de vocês dois caminhando juntos para que o Palmeiras possa ser campeão. Pelo perfil agregador dele, é porque isso mesmo. Justamente, pelo investimento que foi feito, cabe sim o Palmeiras almejar o título da Libertadores, pelo menos buscar de todas as formas o título da Libertadores e, quem sabe, o título brasileiro. O Palmeiras ele tem elenco para isso. Então, quando você tem dois caras ali que são competentes, podem não estar se dando bem, mas que você tem um cara que tem o poder de persuasão e que pode fazer os dois voltarem a se falar, porque ninguém é maior que o Palmeiras. Vamos partir desse princípio. O Alexandre Matos ele tem o mérito dele, o Cuca tem o mérito dele e o Gagliotti tem o mérito dele. Mas acima dos três, tá a entidade, tá a instituição. Então ninguém pode se achar mais que o clube. Não tem essa, eu não trabalho com ele, eu vou embora se você contratá-lo novamente. Tá errado, velho. Tá errado. Vamos pensar no bem maior, que é o bem do clube. Agora, você viu como maleável não é nenhuma ofensa? Fala uma coisa importante. Você vai falar, a pessoa ser maleável... Depende do contexto. Não, eu não vejo problema nenhum. Depende do contexto. O Gagliotti é um cara maleável. Por quê? Porque é um cara que ouve. Conciliador. Tá certo ele. Agregador. Mas aí você tá usando o maleável pro sentido benéfico. Não. Mas existe outro contexto que você pode chamar o cara de pau mandado. Não. Você fala o cara é pau mandado, é capacho. Quando o cara é pau mandado, a gente fala, o fulano é pau mandado. Não, às vezes não. Às vezes você não quer usar esse termo, você pode usar maleável. Você usa um sinônimo Eu acho mais muito brando. melhor. Acho muito mais legal você falar, tá vendo? O fulano é maleável. Do que falar, pô, o fulano é só ele, hein? Não ouve ninguém. O Gagliotti é um cara maleável. Ouve, Não se prenda na palavra, se prenda no contexto. Deixa eu te contar uma coisa. Discordo. Que eu fiquei sabendo. O Alexandre Matos queria contratar o Hever pro Palmeiras. O zagueiro? É. O campo sim. Não quero. Aí muda o personagem. O Alexandre Matos chega pro Nelsinho Batista e fala assim, o Eduardo Batista assim, eu vou contratar o Hever. Bem. Então tá bom. Percebe? A diferença do maleável? Então vou usar de novo. Eu vou usar de novo. Aí ele vai chegar e fala assim, chega pro Marcelo Oliveira. Marcelo, eu quero contratar o Hever. O que o Marcelo ia falar? Vai contratar. Então tá bom. Então já... O Cuca não aceita. Se ele não quiser, ele não aceita. Tá bom. O Luxemburgo também não aceita. Também. Eu quero citar um exemplo também, eu vou citar. Já que fala igual, a mesma coisa, fala a mesma coisa. Ô Tite, precisa colocar o Adriano aí no banco, já tá aí. Não quero. Não vou colocar Adriano Imperador pra jogar. Só me dá problema. Aí vai lá o Roberto, o Edu Gaspar, Tite. Coloca. Mas não quero. Mas pode ter sido uma situação pontual. Completamente diferente. Por que pontual serve bom não serve bom? Você quer outra pontual do Tite? Qual? O Liedson, naquele jogo contra a Ponte Preta. O Liedson não estava sem jogar. Tá. O elenco foi lá falar com quem? Com o Tite. Isso não é crítica. E o Liedson entrou mancando. Isso não é crítica. É ser maleável. É ouvir as pessoas. Fala, Cassino. O futebol brasileiro, infelizmente, vive de modismos. Tanto em termos de contratação de jogadores, em termos táticos e, ultimamente, nessa história de renovação. Só se fala em contratar novos nomes para os grandes clubes. Só que acontece, muitas vezes, os novos nomes não estão preparados. Não estou dizendo que esse era o caso do Eduardo Batista. Eu quero dizer uma coisa. Já que o Palmeiras vai mudar o perfil de treinador, que mude de vez. Que contrate um treinador experiente, velho de guerra. O treinador, se ele não está numa boa fase em termos de resultados e de trabalhos nas últimas temporadas, não quer dizer que ele seja ultrapassado. O Tele Santana ficou de 71 a 91 sem ganhar absolutamente nada.
Ele foi para Sendo duas chamado de Copas pé do Mundo, frio. ele teve aquele time do Palmeiras em 79, no final dos anos 80 era chamado de pé frio, assumiu o São Paulo e ganhou tudo pelo time do São Paulo. Então o treinador, por exemplo, o Sormano até citou ontem o Paulo Tuori. Os últimos trabalhos dele não foram bons. Os últimos trabalhos do Luxemburgo não foram bons. Não quer dizer que esse cara não está se reciclando. Ele não está se renovando. O Luxemburgo não fica o dia inteiro de pijama. O Luxemburgo está estudando. O Paulo Tuori está no Atlético, ele está estudando. Eu vi ali o nome do Falcão na pesquisa. O Falcão não fica fazendo churrasco no Rio Grande do Sul o dia inteiro. Ele está, O que é estudar futebol? estudando. É você assistir. Então A gente estuda futebol. Ô, Pascoal, então é NBA. A gente, só mesmo. Pascoal, A gente campeão estuda do Acre. futebol. Eu costumo dizer em casa, eu tô sentado com a minha bermuda, eu ia falar de cueca. Com a minha bermuda. Não, bermuda não, porque a sua bermuda você assistindo esqueceu. futebol. Eu tô ali trabalhando. Sua bermuda você esqueceu. Eu estou ali, eu tenho outra, né? Eu estou ali estudando. E isso também acontece com os treinadores do futebol brasileiro. Só pra terminar. Peraí. Eu vou discordar de você totalmente. Deixa eu terminar. Não, vai, mas eu não quero perder o fim da meada. Assistir um jogo de futebol no sofá não é estudar futebol. Você Não, senhor. há modos e modos de assistir. Não, senhor. Benja. Você pode falar que você analisa o jogo. Não, você pode falar que você está analisando o jogo. Mas isso é estudar. Não. Isso é estudar. Isso não é, não. Isso é estudar. Estudar Eu futebol? acho que Você é. assiste o jogo na televisão, eu acho estudar que é. futebol. Se você assiste pode jogar, partidas de várias táticas, escolas. Sim. Vou acompanhar o futebol italiano. Só quero concluir, tá? Aí já. Só para fazer esse parênteses, só para corroborar o que você está dizendo. Acho que se o cara assiste acho que futebol assistir italiano, o cara assiste futebol ele tá inglês. estudando, Deixa eu ver as novidades aí do. Pô, tem um time na Alemanha que tá. O Leipzig. treino é o mais importante. Então, quando o cara vai pra Europa ficar uma semana e fala reciclar, você Então, mas eu queria chegar nesse não é nem ponto. só. Não é Você nem assistir só. um jogo é estudar? Não, mas é o não é seguinte. nem só você ir fazer o estágio no clube, nem só assistir. É tudo. É uma série Eu quero chegar nesse ponto. de elementos que você vai juntando e vira isso tudo. Eu quero chegar nesse ponto. Então, o que acontece? O Palmeiras agora precisa, com o elenco que tem, com o time que tem, precisa o quê? De um treinador experiente. Se não der o Cuca, não vai inventar moda de contratar novidade, de contratar técnico que não tem experiência, não tem o calibre para controlar, para administrar esse elenco do time do Palmeiras. Essa é a questão, na minha opinião. Se não der o Cuca, que seja um treinador de experiência, que seja o Luxemburgo, que seja o Falcão, que seja o Paulo Tuori, um Levir Coupe da vida que não está muito citado. O Jorginho eu já acho que é na mesma moeda do Eduardo Batista, me desculpa. Apesar de estar mais rodado do que o Eduardo Batista, não vejo no Jorginho um técnico com calibre para assumir o time do Palmeiras. Tem que ser um cara, o termo que eu vou usar, tem que ser um cara velho de guerra, um cara malandro para administrar o time e para fazer desse time milionário campeão. Vai falar, mas vou dizer um negócio pra você. Eu acho que a melhor solução é o Cuca, tem que ser o Cuca. Claro, isso é. É quando eu tô pensando no plano B, se não der certo. O Cuca, caso o Cuca não aceite, que eu acho difícil, pra te falar a verdade, eu Também acho difícil. muito difícil. Mas vai saber. Eu iria de Vanderlei Luxemburgo. Eu Deixa eu só- adoraria ver o Luxemburgo de novo e com o Mas que o timaço na Palmeiras mão. precisa ter um plano B, aí eu concordo Caso com o o Cuca Pascoal. não aceite. Eu tô pensando no plano B, mano. Na informação que o Pascoal trouxe, Benja, eu acho que o Palmeiras tem que estar calçado sim. Por mais que ele tenha o plano A, B, C e D sendo o Cuca, mas o plano E precisa ter um outro nome e esse nome pode ser o Vanderlei. Eu falei assim, A, B, C e D, porque foi a mesma nomenclatura que a pessoa me disse. Perfeito. Mas precisa ter, Pascoal, porque senão o Palmeiras pode ser pego de calça curta, como foi o ano passado. A terceira vez que o Palmeiras chamou o Cuca para conversar e estender o vínculo dele, ele pegou e falou, depois eu vejo isso, tava na cara, Pascoal, que ele não ia permanecer no comando do Palmeiras. E foi um grande erro da administração do Palmeiras, e aí o Alexandre Mato tá incluso, Mas eu posso quando ele dizer pra disse você, que o mano, treinador era só uma peça. novembro, o Cuca conversou com o Gagliotti, que ia ser o futuro presidente do Palmeiras, e disse, presidente, eu não vou poder ficar. Sim, o Gagliotti falou isso na entrevista coletiva. Mas, Pascoal, desculpa, o Palmeiras, ele deveria, Flavinho, o ano passado, quando teve a terceira negativa por parte do Cuca, ter ido atrás de um outro técnico. Ele não poderia dormir numa arrogância de achar que o treinador é uma peça decorativa na frente do banco e o que funcionaria seria a estrutura do time. Porque já disseram isso pra você, lá dentro do E Palmeiras. quando você falou que o Paulista, Paulista não tinha Não nada. é. Se você assistiu a entrevista do Maurício Gagliotti hoje, ele falou sim, perdeu pra Ponte Preta da forma como perdeu, há objetivos, há metas. O Palmeiras Mas queria ser se for campeão. começar a contestar a declaração do presidente, só o presidente completar, disse que não Flávio. sabia de briga nenhuma dentro do elenco do Palmeiras Não, com isso é o outra Cuca. coisa. Não, ele mas disse que não sabia de isso é nada uma- de desentendimento Peraí. do Cuca com o Alexandre Matos. Isso aí é coisa de bastidor. Ele tá falando do objetivo traçado. Eu vou parafrasear Ele poderia um falar que jornalista não liga, mas ele falou não. O Ele Palmeiras usou o queria Paulista de muleta também pra ajudar na então ele justificativa mentiu. pra mandar o cara embora. Ué, não teria sido a primeira mano, declaração. não, Depois do jogo
contra a Ponte Preta, que o Palmeiras ganhou e foi desclassificado, o presidente do Palmeiras saiu do vestiário e foi perguntado, inclusive pelo Gudrian Neufeld, nosso repórter aqui. Presidente, e a situação do Eduardo Batista? Ele falou, ele tem contrato até dezembro e vai ficar. Na segunda-feira, o que eu disse aqui? A mesma frase que foi utilizada pelo Paulo Nobre foi utilizada pelo Gagliotti. É uma questão de tempo para o treinador cair. Só quero complementar uma informação de dentro do vestiário do Palmeiras. Essa informação de dentro do vestiário do Palmeiras. O cara que passa pinho-sol. Isso, de dentro do vestiário do Palmeiras. Faz propaganda. Com o Cuca, jogador vai ter que correr para cumprir a função tática. Eu vou parafrasear um jornalista importante. Mas isso foi uma indireta para quem? Aqui desta mesa. Eu estou dizendo a você, uma pessoa de dentro do ambiente mas é uma interno. indireta, quem que não cumpre função tática? Os caras, o jogador sabe qual jogador que não corre. O jogador sabe quem está cumprindo e quem não está cumprindo. Mas você que é um analista do futebol, fala que é, Pascoal. Não, eu só dizendo, o cara me disse Eu não vejo jogador do Palmeiras não correr. Os caras correram contra o Penharol. Jogador Por exemplo, o Roger Guedes, tem que esse que você correr tá para falando. cumprir a função O tática. Roger Guedes, você tá Eu falando? não acho que vontade não tá. Não é falta de vontade nesse time, Quer não. parafrasear? Eu falo. Eu quero parafrasear um jornalista importante dessa mesa. Parafraseia. Campeonato estadual serve para machucar jogador e derrubar técnico. mais ou Fábio E Sormani. no de treinador. Eu acho assim, E torcedor. o Esse é Palmeiras... Fábio Sormani. O Quem Palmeiras... derrubou o Marcelo Oliveira no passado foi a Libertadores, não foi o Paulista. O Palmeiras tem sido tudo bem, muito, concordo. eu percebo, nos últimos 2, 3 anos, muito permeável à opinião de torcedor, né? Quando eu falei aqui que o Eduardo Batista chegou demitido, ele chegou demitido pela torcida, né? Então eu acho justo, já que o Palmeiras demite gente em função da gritaria da sua torcida, eu acho justo até que consulte a sua torcida, né, para saber. Está sendo feito. Provavelmente. Já foi feito. E os torcedores querem o Cuca. 94% da pesquisa. É claro. Só para dizer para você o número. Referenda aquilo que eu Foi desejo. ouvido também. Que é mais ou menos o que aconteceu quando o Tite voltou ao Corinthians. Se o Cuca voltar ao Palmeiras, que acho que vai voltar, as minhas fontes, que são muito mais assertivas que as fontes do Pascoal e do já Quais são falaram. as suas fontes? São do submundo, Pascoal. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Lá na Turiaçu, lá na rua Turiaçu. Você frequenta o Eu boteco? frequento lá, vou na rua. Vai, pra fala a visitar. informação. E o Cuca vai ser o técnico do Palmeiras, não há outro. Mas por que você falou da torcida do Palmeiras com um tom pejorativo? Não, não é A tão diretoria pejorativo. ouve Não, muito a sua torcida? Não é tão pejorativo. Não, na época é do isso. Paulo Nobre Não é não tão- ouvi. Inclusive o Paulo E não tô rompeu com a falando torcida. não tô falando de torcida organizada, não é isso. torcida no geral. Vírgula. Quando você fala torcida, fale conselheiros também, que fazem um som estranho. mas conselheiro só é um torcedor com carteirinha. Oswaldo Torcedor Oliveira, o também. Paulo Nobre trouxe com o Alexandre Matos, a torcida não queria, os conselheiros também não. O Paulo mandou embora. Exato. Na verdade, assim... Desculpa, para terminar, chamar o Paulo também não queria mais. Quando começou a pressão para mandar o Marcelo Oliveira embora, mandou Mandou também. também, é isso que eu tô falando. Há uma permeabilidade aí dos dirigentes do Palmeiras, eles têm muito menos convicção do que são influenciáveis. Quando eu falo torcida, eu estou incluindo conselheiros, cordeteiros em geral. O Palmeiras sempre teve muita gente cordetando e as redes sociais elas amplificaram isso, então hoje você percebe que eles são muito... O Palmeiras ele é muito olha muito para isso, ouve muito isso e se deixa levar um pouco por isso. Isso não estou dizendo, não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou só dizendo que isso acontece. Então é justo que se consulte. A torcida deve ter consultado e é óbvio que o nome é o Cuca, óbvio, né? Então o próximo treinador Não, do mas você Palmeiras... tem convicção ou você não tem convicção? Tenho. Você está Não, fazendo um quem não tem preâmbulo de quem convicção- não tem convicção. Não, quem não tem Aí você convicção vem e é- diz que será treinador. Você precisa... Você tá parecendo... É óbvio. Você tá com a... muito de claro, contaria. né? Você O cara precisa... fala, é óbvio. Não, sim ou não? Então você não Fala que vai sabe. ser o Cuca. Eles entendem, Vocês falta interpretação Então, de texto pra vocês, Mano, gente. tem razão, às vezes óbvio, ele tá é falando, óbvio. gira, Ele tá aí explicando, deixa o rapaz. É óbvio que o técnico será o Cuca, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Palmeiras precisa de o perfil de treinador, o perfil do treinador psicológico, Que é o que eu falei, o Belo de de Gana. experiência e tudo mais, é muito mais importante do que qualquer convicção futebolística que o Palmeiras tenha. Não há nenhuma convicção, não há nenhum projeto. O Palmeiras não há tem nenhum uma nada. convicção. Não há nenhum nada. O Palmeiras tem Não convicção. precisamos ter um Ser técnico- campeão da Libertadores. Isso não é convicção, isso é obsessão. Isso é obsessão. Perfeito, Não, obrigado. só uma Guilherme. coisa Essa é uma rápida. obsessão. Agora, isso Obsessão. faz com que o Palmeiras seja refém de nomes, e que nenhum jovem técnico, ou nenhum técnico que tenha uma filosofia de futebol A, B, C, X, Y, Z, vai dar certo. Só vai dar certo no Palmeiras um cara que Flavinho. chegue
como o Cassino falou, um cara que chegue para peitar todo mundo, Flavinho, porque o hoje Palmeiras o único deu- nome é o Cuca. o Palmeiras Seria deu- o Abel no ano passado, poderia ter sido o Mano Menezes. Flavinho, quando for- o Palmeiras deu um azar, que eu não sei ao fundo por quê, então eu vou dizer azar. Não era pro Cuca ter saído. O Cuca era para ser pro Palmeiras o que o Tite foi pro Corinthians. Se você pegar de 2008, do Corinthians até 2017, nós estamos falando de 9 anos, veja quantos treinadores teve o Corinthians. Mano, Tite. E aí, E o Adilson, aquele o Adilson foi a mesma coisa, não acertou, voltou o Tite. Depois não acertou, Mas foi o Cuca embora, era bola voltou o cantada que Mano. ele sairia, né? Era pra ser o Cuca. Sim, mas todo mundo já sabia no Palmeiras, inclusive. Então- E, aliás, ele meio que chegou já... Eu só gostaria um Se dia de comentava entender e tal. o real motivo. Pra mim, esse real motivo eu ainda não tenho a A convicção informação que me foi total. passada é que a mulher do Cuca Tava doente? estava doente. Que, felizmente, ela já está bem melhor. Aí ele quis cuidar ele mora em Curitiba. Tem uma época que falaram que era o irmão dele. o Não. Cuquinha. A informação que me deram é que a mulher dele estava doente. E felizmente ela já está bem, graças a Deus. E que por isso ele estaria disposto a voltar. Gente, tá na cara. O Palmeiras já começou a negociar com o Cuca. E publicamente. Porque a partir do momento que o Cuca disse que tem uma proposta da China, qual é a leitura que você faz disso? Bom, o pessoal do site Tá. do Fox ligou É, pro Cuca ele ontem, disse isso. E o Cuca falou, eu tenho uma Eu tô proposta falando da assim, China. Qual é a leitura que você faz? Qual é a leitura Mas que o você faz Palmeiras disso? não nega que tá Pera um conversando pouquinho. com o Cuca já. Pera um pouquinho. Então, qual é a leitura que você faz disso? O cara está se valorizando. Olha, eu tenho uma proposta da China. Se vocês me quiserem, custa 800 conto por mês. E quando você fala proposta da Aí, China... né? aí vira o Alexandre Mato, não, o Galhote, né? Fala o seguinte, vou contratar, o Cuca pode voltar desde que não peça 800 conto por mês. Então, ele falou, ele fez a primeira afirmação. Tem uma proposta da China. Aí o outro vira e fala assim, mas 800 pau eu não vou pagar. Já começou a negociação, gente. E publicamente. Mas eles não E negaram. publicamente. Mas eles não negaram. O presidente do Palmeiras disse que vai conversar agora à tarde. Foi o que ele disse ali na entrevista coletiva. Com o Eduardo Duran já estão conversando. O Benjamin, ontem eles conversaram conversando. duas vezes. Ontem Então. conversaram duas vezes. A gente tinha conversado sobre isso. Ontem já tinham conversado duas vezes a respeito da possibilidade, antes de anunciar a saída do simpático Eduardo Batista. Já tinham conversado com... Eles vão dizer que não, vão negar, mas eles já tinham conversado duas vezes. As coisas no futebol, elas não caem do céu. O cara fala assim, ele não acorda de manhã, vou mandar o treinador embora. Não é isso. Já vem numa crescente, as coisas já vêm num patamar definido para o que vai acontecer. E é isso que aconteceu. Eu vejo como Exatamente. certa, Pascoal, a contratação do Cuca, mas eu já estou pensando além. Vai que não tem um acordo financeiro. O que me preocupa nessa história é o não acerto com o Cuca e o fato do Palmeiras não ter um plano B. Aí vamos supor, uma brincadeira aqui. Galhote pega o telefone, pô, vou ligar para aquele cara da Fox, ele é coerente, ele é maneiro, Rodrigo Cassino, vou ligar para ele para consultar. Tá, entrega lá. Me liga. Dale, Pô, assim, o troféu, nós temos o mesmo penteado. humildade, humilde, troféu humilde, entrega pra ele. Deixa eu terminar. Melhor não. Ô, Cassino, nós temos o mesmo penteado, você é um profissional digno. Olha, o que eu não acertei com o Cuca. Quem é que você me indica? Quem é que você fala para eu contratar? Eu falo, ô doutor, é o seguinte, se você acertasse com o Paulo Roberto Falcão, ia ser muito chique, uma figura mundial. E a patrocinadora do Palmeiras, há um tempo atrás, a dona da Crefisa, falou que o objetivo é fazer o Palmeiras um time, mais uma vez, campeão mundial. E aí ele podia me perguntar, mas qual o seu preferido? Qual o seu nome? Eu falaria, o meu nome é Vanderlei Luxemburgo. Repito, fiz essa brincadeira, essa explanação, porque a minha preocupação é, e se o Cuca não acertar? O Pascoal falou, terça-feira tem treino. E o dirigente que falou pra ele, ou pro Benja, a fonte dele falou, precisamos de um cara na terça-feira. É claro que o Então, Palmeiras se tem um não plano acertar, B, pô. tem que ter um plano B. Claro que tem um Tem plano que B, ter um lógico plano que tem, B. pô. Você acha que não tem? O Lógico que cara tem. falou pra mim que não, porque falou, olha, só trabalhando... Na sua cabeça, o plano B. A minha preocupação é só o plano B. Você começou a mentir pra mim. Qual que é o Gente, lugar de é o falar seguinte, plano B? é o O cara seguinte. falou pra mim, olha, se não for o Cuca, nós vamos ter que correr atrás, mas não sei quem é. Mas essa pessoa não sabe. Tá bom. Essa pessoa não sabe. tá Não bom. é possível que na cabeça do Alexandre Matos, Desafinou. que manda, e do Maurício Gagliotti, que manda mais ainda, não haja uma alternativa. Mas qualquer criança sabe que você precisa pensar nisso, numa alternativa. Você entendeu? É claro que eles estão contando com a contratação do Cuca. Óbvio. Já começaram a negociar. Exato. Não diretamente, mas através da mídia.
Eles estão negociando através da mídia. Não, Já ligaram pro Urã. Já ligaram pro Urã. Estão negociando Já ligaram com o desde Urã. ontem pro Urã. Estão conversando então tá de bom. grana, de tudo. Então tá bom. São já as duas estão negociando. negociações, é a oficial e a pela mídia. Só tem uma. O Manda um Mustafa, joguinho. que a gente sabe, já foi dito aqui várias vezes, é um cara que manda demais. Tem uma voz muito ativa no Palmeiras. Muito ativa. O nome dele é o Luxemburgo. Todo mundo sabe isso. Eu não estou contando nenhuma novidade aqui. Sim, senhor. O nome dele é Luxemburgo. Não é só do Mustafa, não, vai. Mais gente. Mas eu estou dizendo do Mustafa, que é o eminência parda do Palmeiras. Então é evidente que tem um plano B. Se não der certo com o Cuca, que é o preferido de todos, o Luxemburgo é o segundo nome. Mas você Mas tem o que Mustafa, incorporar- ele morre de amores mesmo pelo Luxemburgo? Sim. Porque o Luxemburgo, quando É. ele saiu do E o Palmeiras Luxemburgo lá, o morre de Mustafa amor é pelo presidente. Mustafa. Quando o Luxemburgo 2002. saiu de lá para ir pro Você tá Cruzeiro. falando de 2002? 2003, 2002, sei lá. 2002, não foi? Meados de 2002, Eu tô falando 2003, groselha. enfim. Mas não, foi nesse período mesmo. 2002. O Mustafa era presidente do Palmeiras, o Luxemburgo deixou o Palmeiras para dirigir o Cruzeiro. E o Mustafa ficou muito irritado com ele. Sim. Sim, mas Isso eu posso garantir pra depois você. eles se E acertaram. o tempo se... E o Vanderlei também O tempo gosta muito do cuidou. Mustafa. Agora, pro vir o Vanderlei Luxemburgo, aí... Mas de onde ele tirou o Falcão? A Aí informação dentro- Vi ali, apareceu na enquete. Falcão. Dentro do panorama que eu já disse pra vocês, uma pessoa importante no Palmeiras me disse. O Cuca é o A, B, C e o D. Depois, se nós vão tentar de todas as maneiras, de todas as formas. E eu acredito que seja o Cuca. Para ser o Vanderlei Luxemburgo, se não der nada certo, dentro de um panorama, Vanderlei com o pé no campo, dando treino, apitando o treino e mostrando como é que Pergunta quer. pra vocês. Esse negócio de ficar na sala vendo o treino, os caras não Pascoal, querem. Tô Pascoal. sendo bem claro? Para Bem não dizer claro. depois que não, o cara falou, ó, pô, mas como é que vocês E os sabem caras que disso? não querem estão corretos. Deixa eu fazer uma Pascoal. pergunta Estão aqui corretos, pra tem que vocês. pisar no gramado Deixa eu sim. fazer uma pergunta, vou repetir. Eu acho que o nome ideal hoje seria o Cuca. Tenho que questionar. Tá, mais que claro. Mas como diria Wagner Martins, vamos supor que Seu o amigo, Cuca ele, hein? não queira. Uma pergunta, ó, bom, primeiro para você, Fábio Sormani. Você gostaria de ver Vanderlei Luxemburgo voltando ao Palmeiras com um timaço desse? Você acha que Vanderlei Luxemburgo, num time como esse, com dinheiro, com estrutura, tudo redondinho, do jeito que o Vanderlei gosta, você acha que daria certo? Isso eu já não sei. Mas você gostaria de ver? Gostaria. Se vai dar certo, eu não sei. Porque o Vanderlei não faz um grande trabalho, ou melhor, para não ficar muito pesado, ele não ganha um título importante desde 2004, quando ele foi campeão brasileiro com o Santos. E lá se vão Isso pra mim não quer dizer nada. 13 anos. Tá? Você citou o exemplo do Tele Santana, que... Até o Leão mesmo, antes de 2002, estava numa fase meio complicada na Exato. carreira. Então, e outra coisa, o Vanderlei tem um perfil, e ele já veio aqui, já deu várias entrevistas. Ele sabe tudo. Ele sabe, esse é o grande adversário dele. O grande adversário do Vanderlei Luxemburgo não é o Abelão, não é o Evir, não é o Cuca, não é o Mano, não é o Tite, é ele mesmo. Ele estuda. Quando ele chega publicamente e diz que o Guardiola é mais marketing do que trabalho. Quando ele diz que nada que acontece no futebol hoje é novidade para ele, porque ele já fazia em 99 com o Corinthians. Isso pega muito mal. Agora, em termos e de o estrutura- que não é verdade. Não, mas muita é coisa evidente que o futebol evolui, gente. É evidente. Hoje dá-se um treino. Não tem nada mais importante hoje do que dar treino. Saber dar treino. O treino mudou muito hoje da época que ele dava treino. O Cassino brinca muito com a tal da caixa de areia, que era uma coisa que o Melo usava, né? O Melo adora. Adora. Os E caras não no Real usa Ma- Os mais. caras no Real Madrid detestaram quando E levou não isso pra usa lá. mais. Percebe? Porque foi constatado que isso não é bom. E que existem outras maneiras de se atingir objetivos sem usar essa tal de caixa de areia. É um exemplo que eu estou dando. Então, se o Luxemburgo fosse um cara um pouquinho menos Arrogante. Egocêntrico. eu gosto do Vanderlei, eu não ia usar essa Não, palavra. arrogante não é uma ofensa. Agora, tem muita coisa que Eu gostaria muito que ele voltasse a trabalhar no vou Palmeiras, perguntar pro- no Corinthians, no Santos, no São Paulo, sei lá, onde for. Se vai dar certo, só para finalizar. Eu não sei. Pergunta pra mim, você Eu vou perguntou pra perguntar pro ele. Flavinho, mas também tem que ser justo. Vanderlei Luxemburgo falava em projeto, todo mundo tirava sarro. Vanderlei Luxemburgo falava em levar lá auxiliar disso, psicóloga para aquilo, nutricionista, todo mundo tirava sarro. Hoje, todo mundo fala em projeto, todo mundo fala naqueles jargões que ele falou em filosofia.
E hoje o Vanderlei não precisa mais levar 200 caras para trabalhar, porque os próprios clubes hoje contrataram. Então o Vanderlei chega num clube hoje, ele não precisa de ninguém, porque já tem. Você esqueceu do factoide. E já tinha tudo. Factoide O Flávio Gomes, repetindo, que senão os caras acham que nós estamos aqui. Casou. Isso é importante mesmo. Casou. O Cuca tá? não O vem. Cuca não aceite. O O Vanderlei, é o cara. você gostaria de ver o Vanderlei Luxemburgo dirigindo esse Palmeiras? Sim. Só fazendo uma parte aí, eu acho que tudo isso que realmente o Luxemburgo dizia antigamente e tal, e muita gente brincava, não quer dizer que ele tenha inventado tudo isso, né? Eu acho que o Luxemburgo soube verbalizar algo que estava acontecendo no Ele enxergou na futebol frente. e no esporte. Não sei se No ele Brasil, criou, sim. se ele enxergou, Ninguém tinha? né? Tem minhas dúvidas, mas enfim, ele tem muito valor, não duvido, ninguém pode duvidar disso. Eu gostaria de ver o Luxemburgo trabalhando de novo, eu tenho muita curiosidade para saber, eu não contrataria. E mesmo se caso o Cuca não aceite? Também não. Não contrataria porque eu acho... Eu avaliaria, por exemplo, eu colocaria nessa balança as entrevistas que ele deu no final do ano. Eu achei que foram desastrosas na maioria das vezes, e não desastrosas do ponto de vista pessoal, por arrogância, prepotência, nada disso. Eu acho do ponto de vista de ideias mesmo que ele apresentava e com as quais eu não concordo e acho que são muito ultrapassadas. Uma delas, por exemplo, e equivocadas, uma delas, por exemplo, dizer que o Guardiola é marketing, quer dizer, não tem coisa que não... Mas muitas vezes o Luxemburgo fala muito mais do que devia, mais do que a boca, e ele é muito melhor trabalhando do que falando, né? Então eu tenho curiosidade para ver o Luxemburgo de novo trabalhar, seria interessante, porque ele foi a mesma curiosidade que eu tinha para ver o Prost voltar a guiar um carro de Fórmula 1, sei lá. Então, seria legal, mas eu não apostaria nele. E a minha aposta, se o Luxemburgo, a minha aposta como dirigente de clube, se o Cuca não acertasse, seria o Valentim. Seria o Alberto Valentim. E tá na Itália, o Alberto Valentim. Você está estudando. Ele saiu da Red Bull contratou o Silas. Seria ele por quê? Porque faz sentido. É isso que eu estou dizendo. Faz sentido do ponto de vista técnico e esportivo. Só por isso. Ô, meu menino, vou repetir. Caso... Mas vai ser o Cuca. Sim. Caso o Cuca não acerte. Casou. Senão os caras põem lá que nós estamos... Você gostaria de ver o Luxemburgo dirigindo esse Palmeiras? Eu gostaria porque eu sou fã do Luxemburgo, Benja. O Luxemburgo é um cara que, dentro do campo, eu acho que é o melhor treinador que tem em atividade no Brasil. Aquele cara que consegue mudar o jogo dentro da partida. Porque muitas vezes é difícil o treinador conseguir fazer isso, enxergar o jogo e conseguir detectar uma forma de poder fazer uma alteração para mudar drasticamente o time. Muitos treinadores de vez em quando conseguem, assim como o próprio Eduardo Batista conseguiu diante do Peñarol, quando estava numa situação adversa 2-0, no segundo tempo o Palmeiras voltou de uma outra forma, e ali foi um caso que dá para comparar com o que o Luxemburgo consegue fazer. O Luxemburgo, dentro desse contexto que eu acabei de citar, eu acho que é o melhor treinador nesse sentido. Só que o Luxemburgo, como o senhor Mani disse, bem, já faz muito tempo que não faz um bom trabalho. É complicado você contratar um treinador que está tanto tempo offline para pegar um time do Palmeiras como temos hoje, com inúmeros jogadores de qualidade, com uma pressão absurda, com o objetivo traçado, que é ganhar a Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, porque esses são os dois principais títulos que o Palmeiras briga nesse ano. Então é complicado, é uma incógnita. Só que diante da escassez de nomes que temos no mercado hoje, por exemplo, eu acharia muito mais interessante para o Palmeiras hoje um Abelão, não virá. O Mano Menezes, não virá. Então, diante da escassez de nomes, eu acho que o Luxemburgo caberia bem. E você, Pasqualino? E só um parênteses, Benja, perdão. Falo também a respeito aí, os torcedores do Palmeiras em discussões na internet, cogitam a possibilidade do Leão também. Pô, o Leão seria um excelente nome. O próprio Leão já disse que não gostaria mais de ser treinador, que o objetivo do Leão hoje é ser gerente de futebol. E o Pascoalzinho, caso o Cuca não queira, o Luxemburgo, você gostaria de ver o Vanderlei dirigindo esse Palmeiras? Eu acho que o Vanderlei tem condições de dirigir o Palmeiras. E o Vanderlei tem, além da condição tática de dominar tudo aquilo que ele vê no futebol, ele tem uma condição que é de dominar o elenco, dominar o vestiário, como a gente diz na gíria do futebol. Ele tem esse dom, ele consegue fazer isso aí. Ele consegue trazer o jogador em torno de uma proposta. É respeitado pelos jogadores. É respeitado pelos jogadores. Felipe Melo foi jogador dele no Cruzeiro, na Tríplice Coroa 2003. Aliás, foi o Vanderlei quem pediu a contratação dele, estava largado lá no Flamengo e o Vanderlei o pediu para levá-lo para o Cruzeiro naquela oportunidade. Então, eu gostaria de ver, concordo com o senhor Mani. Vai dar certo ou não? O Zé Roberto também foi jogador do Vanderlei, não foi no Santos? Foi ele que levou o Zé Roberto pro Santos. O Zé Roberto estava treinando, estava se recuperando no São Paulo. O São Paulo queria contratá-lo
E o Santos também. E o técnico do Santos, na época, era o Vanderlei. E isso pesou muito pro Arouca jogou com o Vanderlei? O Arouca? Arouca jogou com o Vanderlei ou não? Não tenho essa informação. Não. O Santos não, com certeza. Ô, Cassino, Pois então não. pra encerrar. Só se for no Fluminense. Aqui a tua resposta a gente já sabe, né? Vou respirar até fundo. Só uma história sobre Vanderlei e Zé Roberto, né? No primeiro jogo do Zé Roberto no Santos, o Luxemburgo chegou e falou: ó, o fulano joga aqui, o ciclano aqui. Desculpa, só uma informação, desculpa. Tá, O Luxemburgo também dirigiu o Zé Roberto no Grêmio. bem lembrado. Aí o que tá, aconteceu? O Zé Roberto também. falou: e eu, professor, você falou com todo mundo? Você do meio pra frente faz o que quer que você é craque. O Zé Roberto fez muito sucesso no time do Santos. Sobre a história do Vanderlei. Na minha opinião, o grande problema do Palmeiras era a organização tática. O Eduardo Batista não fazia o time jogar, não fazia o time andar. Nisso ele é mestre. Se ele controlar os nervos dele, para não criar atrito entre ele e os jogadores, e se ele conseguir controlar o milionário elenco do Palmeiras, o Gagliotti pode comprar as passagens já pro Japão para enfrentar o Bayern de Munique ou o Real Madrid, que é a Libertadores do Palmeiras, que não tem para ninguém. Bayern de Munique Com já foi esse time, eliminado. eu falei errado, desculpa. Com esse time do Palmeiras, talvez Juventus Real e Real Madrid e Madrid. Juventus. Eu me confundi. Com esse time do Palmeiras e Vanderlei Luxemburgo, focado, trabalhando como técnico de futebol, compra as passagens. Eu recebi uma informação agora de que a família do Cuca está contrária à ida dele para a China. O Pascoal acabou de citar isso aí também. A questão do nascimento do primeiro netinho dele. E a família não quer ir. Isso vem ao encontro que eu disse aqui no ano passado, que ele tinha uma proposta da China. E ele sim não tinha. É pro time do Marinho, né? Que o técnico coreano foi demitido. Eu acabei de receber essa informação. A família não quer. Como é que ficou a negociação nesse momento? Nesse momento a negociação está assim. Cuca, nós não temos condições de pagar o que você diz que a China está te oferecendo. O que seria razoável para você ficar aqui e não ir para lá, já que a sua família não quer? Sei lá, 1 milhão. Aí o Palmeiras fala assim, 1 milhão eu não pago. Não tem condição. Aí entrou a Leila da Crefisa na jogada, falou assim, eu pago a diferença. Porque o interesse dela é ter o Cuca, porque o interesse dela é ver o Palmeiras campeão em todos. Então 90% acertado. A Ó, Leila minha fonte tinha razão, até hoje acerta. Pereira. A Leila Pereira vai pagar a diferença de salário, esse gap que existe entre a proposta... Se o Palmeiras for esperto, oferece 100. Fala, Leila, você precisa entrar com 900 aí, porque já era. Ela que falou que o objetivo do Palmeiras é ser Então campeão é isso, mundial tá? mais uma vez. Então tá A Leila Pereira está realizando delícia, hein? a contratação do Cuca, indo ao encontro que o Pascoal falou. Hoje à tarde deve ser anunciado a contratação Então dela. vamos aguardar aí, Boa, então, Sormani. vamos aguardar. Tá aí, ó, a informação do Pascoal, do Sormani, que o Cuca deve ser anunciado ainda hoje. Agora, indo pro outro lado, daqui a pouco nós vamos falar do Fla-Flu, nós vamos falar de Atlético Mineiro e Cruzeiro, vamos falar de Corinthians e Ponte Preta, tem muito assunto ainda. Sobra um tempinho, a gente podia falar do Santos. Agora, né, vamos ontem, falar do Santos também, vamos falar do foi um jogo Santos. legal. Jogou bem. Agora é o seguinte, Pascoal. Foi bom. Pascoal, 15 segundos. Eduardo Batista caiu. Porque o time não estava rendendo o que eles imaginavam. Aquele. Vamos colocar desabafo. Semana passada contra o Penharol, teve peso, e eles não querem falar. Foi tudo isso. Há um grande mix, né? Uma grande mistura de tudo que está acontecendo. Mas o que mais pesa é o time do Palmeiras não ter o chamado padrão de jogo. É o que mais pesou. Tá aí até no GC, uma frase do Maurício Gagliotti, hoje na entrevista coletiva dele, entendemos que precisamos de ajuste, tivemos problemas de desempenho. O problema é, o time não jogava, o time não andava. Quando eu disse aqui, quando perdeu para a Ponte Preta, que o time do Palmeiras se assemelhava ao do Marcelo Oliveira, que era da bola quebrada, né? Teve gente lá que ficou meio bicuda comigo. E é exatamente esse o motivo da demissão do treinador. Que o Palmeiras vive da bola quebrada e, como diz o Sormani, time desesperado que cruza 62 bolas para dentro da área, alguma coisa está errada. E estava errado, então o plano de jogo do Palmeiras, no entendimento dos dirigentes do Palmeiras, não existia, não fluía e o futebol não virava. Quanto a essa declaração dada pelo treinador depois da partida contra a equipe do Penharol no Uruguai e os fatos que aconteceram, que ele carregou toda a sua energia para desabafar
contra o Juca Kfouri naquela oportunidade, e ele nem falou o nome do Juca Kfouri na entrevista, os dirigentes do Palmeiras entenderam, e a gente falou isso aqui exatamente na quinta-feira. Para o Palmeiras não caiu bem, porque os dirigentes esperavam o mínimo de comprometimento dele com o clube, de falar dos acontecimentos. E ele não falou, ele apenas retratou o sentimento dele com aquele momento que ele vivia. Só isso, e isso pesou mal, pegou mal. Principalmente, gente, leve em consideração o que eu vou dizer, 3-0 para Ponte Preta em Campinas, teve um peso enorme. Vocês não sabem o tamanho do peso dos 3-0 em Campinas. Vocês não sabem o que é o peso que aconteceu. Aí vem a frase me dita por uma pessoa de dentro dos vestiários do Palmeiras. Com o Cuca, os caras vão ter que cumprir aquilo que está determinado. É isso, meu menino? Então, mas é que tá, Pascoal. Eu concordo contigo com relação ao desempenho do time do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode jogar muito mais bola do que vem jogando. Muito mais. Você vê lá, por exemplo, o Tietê não tá jogando a bola que ele sabe jogar. O futebol do Dudu caiu bastante. Você pega alguns outros jogadores ali, o Guerra pode render mais, o Borja pode render mais. Michel Bastos já teve momentos melhores no Palmeiras, enfim. Assim como outros jogadores, se a gente quiser ranquear aqui, o Jean não vive bom momento, o Zé Roberto não tá jogando tudo que sabe, enfim. Isso cabe ao treinador também. Mas diante do que ele disse depois daquele jogo do Peñarol, eu entendo o cara, Pascoal. O cara é ser humano. A gente também precisa saber fazer essa meia-culpa, porque a mídia inteira descendo a ripa no Eduardo Batista. Formação, hein? A mídia inteira descendo o pau no cara. Não que não tivesse, talvez, razão. A mídia tinha e a torcida também. Em determinados momentos ali, o Palmeiras estava jogando mal e merecia ser criticado. Mas o cara também é ser humano, Pascoal. O cara absorvendo uma série de críticas. Aí você fala, pô, mas é técnico do Palmeiras. Pelo jeito, as críticas todas tinham fundamento. Tinha fundamento, mas é que tá. O Eduardo Batista, naquele momento, ele extravasou. Eu não vou criticar o cara é ser humano, cara. Uma importante fonte que eu tenho aqui no Palmeiras acabou de dizer para mim o seguinte: já está fechado com o Cuca. Já fechou? Fechou. Tá fechado. Então, segundo o Fábio Sormani, fala aí, crava aí, Sormani. O Cuca já acertou com o Palmeiras. Já acertou. Só falta anunciar. O que deve acontecer. Eu perguntei para essa pessoa, acabei de perguntar. Quando anuncia? Ele não me respondeu ainda. Entendeu? Então tá aí, ó, acabou de falar para mim. Palmeiras já fechou com o Cuca. Então tá aí a informação aí, ó. Pode colocar no GC aí, o Fábio Sormani já cravou que Cuca já é uma informação. Informação legal, bancava. Vamos dar crédito aí. É uma pessoa importante que conhece muito bem o Palmeiras e que acabou de me passar aqui pelo Então vamos colocar no GC, dar o crédito para Fábio Sormani. Segundo o Fábio Sormani, Cuca já é o novo treinador do Palmeiras. E, acontecendo isso, o torcedor do Palmeiras estará feliz da vida. O torcedor tá aliviado. Não tá só feliz, ele tá aliviado, ele vai dormir tranquilo. E tira de todo mundo da reta, né? Pode comprar passagem pro resto do ano. Pode comprar passagem. Com o Cuca? Com o Cuca? Passagem pra onde? Pode comprar passagem pro Japão. Jogar contra quem? Contra Juventus ou Real Madrid. Você não acha mais legal com a Juve, que a Itália? Acho muito legal. Iria repetir a final do Mundial de 51. Muito bem lembrado. Isso. Muito bem lembrado. Você tava lá, não? 51 eu tava, sabe com quem que eu tava? De mão dada, a gente Precisa ser menos... Essa foi boa. Precisa ser tão mal educado. Ô, produção, temos aí um trecho, então, da entrevista do Maurício Gagliotti hoje de manhã, pra gente mudar o assunto também, porque tá aí o Fábio Sormani, a gente já mostrou, é verdade. Então tá aí a informação do Fábio Sormani, que o Cuca já acertou, segundo o Fábio Sormani. Cuca já é o novo técnico do Palmeiras. Torcida Alviverde em festa. Dona Leila, que delícia. Diz, afirma e garante. Precisa de uma grana, liga pra Dona Leila. Liga pra Dona Leila, que a Dona Leila garante. Mas tá certo, tem que aproveitar mesmo. Mas você tá tratando com ironia? Você queria muito ter uma patrocinadora assim. O raio que cai falta, o patrocinador garante. Assina lá o check-in. Eu não tô tratando nada Sorte do Palmeiras. Sorte do Palmeiras. Tem muito torcedor que tem dor de cotovelo. Pra gente encerrar. A dona da Crefisa e da Faculdade das Américas, ela não quer correr o risco de que o investimento que ela fez... É muito dinheiro. É óbvio. Ela muito não dinheiro. quer correr o risco Pagar uma parte do salário de menos. o investimento Quando que o eles bolso fizeram dói. no Palmeiras vá pelo ralo. Pra Eles não gente querem encerrar, correr esse Pascoal, risco. não. O Eduardo Batista deveria saber que o futebol tem os bastidores. Mas ele tá nervoso, entenda isso. Não, mas não tô brigando, mas tinha os bastidores. E O bastidor Eduardo influencia Batista, muito, viu, gente? o Todo Eduardo mundo sabe. Batista, o Pascoal depois pode falar pra ele, não caiu ontem. Não. O Eduardo Batista já vinha caindo, cara. As pessoas aí, várias pessoas aí que trabalham aí, o Eduardo Batista,
ligam, comentam, falam, tem informações. Não é programa de fofoca, não. E também não adianta falar que foi a imprensa que derrubou o Eduardo Batista, porque não foi. Não foi. Essa última declaração dele, por exemplo, teve um peso também muito acentuado. Os dirigentes do Palmeiras entenderam que ele perdeu uma grande chance de falar em nome da Sociedade Esportiva Palmeiras e ele falou em nome pessoal, em nome da Sociedade Esportiva Palmeiras, a quem ele representava naquele momento. É isso aí. É isso aí. Então, tá aí. Nada contra o Eduardo Batista, acho que ele até vai vir a ser um grande treinador. Mas ele ainda não consegue dominar todas as férias. Não consegue dominar, não consegue não ter a rédea do domínio de tudo. Pra gente encerrar então o assunto Palmeiras, senão a produção me mata, porque eu tô tentando encerrar, mas ele quer que ponha mais coisas. Então, pra gente encerrar aí, a trajetória do Eduardo Batista no Palmeiras. Vamos ver. 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Mesmo com um aproveitamento de 66,6%, Eduardo Batista não resistiu e acabou demitido pela direção do Palmeiras na noite dessa quinta-feira. O técnico estava no comando do time campeão brasileiro desde dezembro de 2016. Em 5 meses, Eduardo Batista nunca foi unanimidade. O erro está dentro da diretoria do Palmeiras, porque fez uma escolha errada. Lá atrás, quando o Cuca deu sinais de que não ia permanecer, o Palmeiras campeão brasileiro, contratando todos os jogadores que passavam ali na porta do CT e tinha montou um elenco fortíssimo, você tem que fazer uma avaliação melhor do comandante que você vai começar e terminar o trabalho. Criticado pela torcida, o treinador de 45 anos sempre conviveu com a sombra de Cuca, mesmo tendo um melhor aproveitamento do que seu antecessor. No total, Cuca dirigiu o time em 50 partidas, conquistando 28 vitórias, 11 empates e sofrendo 11 derrotas. Aproveitamento de 63,5%. O Cuca é o caminho natural. Agora, a equipe do FoxSports.com falou com ele agora há pouco. De fato, tem uma possibilidade do time do Marinho Yatai, que demitiu o técnico coreano que trabalhava com ele. E então tem uma vaga que pode ser do Cuca na China se ele quiser voltar para a China. Cuca despistou sobre voltar ao Palmeiras. Em entrevista ao site Fox Sports, disse que está muito próximo de se acertar com o clube na China. Cuca também não conseguiu dar o bi da Libertadores ao Palmeiras. Tudo bem que assumiu o time já com a posição delicada na competição e acabou eliminado no ano passado. Eduardo Batista deixa o Palmeiras na liderança do Grupo 5, com apenas uma derrota na competição, justamente na última rodada, 3-2 para o Jorge Wilstermann, lá na Bolívia. O silêncio do presidente Maurício Gagliotti e do diretor de futebol Alexandre Matos no desembarque no Brasil era uma pista importante. Presidente, sobre o Eduardo Batista, algum pronunciamento? Não, hoje não. Alguma coisa para ser determinada amanhã, presidente? Licença, por favor, pessoal. Alexandre, algum posicionamento sobre o Eduardo Batista, Alexandre? A eliminação do Campeonato Paulista também pesou na decisão. A derrota para a Ponte Preta e de goleada foi vista como inaceitável para um elenco milionário. A maior crítica ao trabalho de Eduardo Batista está na falta de um time competitivo, irregular, com muitos altos e baixos. Pesou também contra ele a entrevista nervosa e agressiva, logo após a vitória heróica contra o Peñarol no Uruguai. Nos bastidores, a briga com o jornalista foi usada pelo técnico em benefício próprio e em momento errado. Quando você der uma notícia, fala a fonte. Fala de onde veio. Fala de onde veio. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que tá aqui todo dia trabalhando. Um cara que dá a vida aí. E não tem. E chega de mimimi. Não tem briga nenhuma. E eu sou sou um cara sério aqui dentro. Então quando você escuta isso, ainda mais de pessoa que eu sou fã, que eu respeito, machuca pra caramba.
Se vai cair, se amanhã eu saio e perder, eu saio de cabeça erguida. Mas eu falo na verdade e olhando no olho de cada um. No mês em que o Palmeiras irá disputar vários jogos em 3 campeonatos diferentes, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, a diretoria do clube achou a brecha ideal para tentar outro técnico. O Palmeiras só vai voltar a jogar em 9 dias, quando receberá o Vasco na primeira rodada do Brasileirão. Tempo suficiente para contratar um novo técnico e, quem sabe, montar o tão sonhado time campeão.